o que são crenças limitantes, de onde elas vêm e onde elas estão armazenadas aí dentro de você. Bom, primeiramente eu quero te dizer aqui que crenças são tudo aquilo que você acredita como uma verdade aí na sua vida. Elas podem ter vindo aí de experiências que você mesma teve aí na sua vida, ou mesmo ter sido passadas aí pelos seus pais, pelos seus amigos, ou mesmo pela sociedade, tá? Qual é a diferença, então, aí de crenças para crenças limitantes? Porque crenças é realmente de maneira geral, podem ser coisas boas, coisas ruins, coisas que você acredita que é verdade, como eu já te falei, tá bom? Agora, as crenças limitantes são aquelas que te limitam, que por causa delas você não consegue ir além. Você acredita que você não é capaz, tem então a crença aí de incapacidade, ou que você acredita que casamento não dá certo, você acredita que dinheiro é algo ruim, pensa de que nenhum homem presta, de que todo homem trai. Essas então são as crenças limitantes, são aquelas que não deixam você chegar até onde você quer, porque elas ficam te limitando, porque fazem com que você acredite que você não tem a capacidade de fazer aquilo, ou que essas coisas que você tanto deseja na sua vida só é possível para outras pessoas, porque de onde você veio, ou da sua família mesmo, aí ninguém conseguiu alcançar aquilo. Então você acredita que aquilo que você tanto deseja na sua vida é somente para algum tipo de pessoas, só para pessoas que nasceram em tal lugar ou em tal família. Então essas crenças limitantes, elas ficam te segurando ali de conseguir ampliar aí os seus horizontes, conseguir conquistar outras coisas aí na sua vida. E onde então essas crenças aí ficam armazenadas aí dentro de você? Eu quero te explicar aqui de uma maneira um pouquinho diferente toda essa questão aí de crenças, como elas influenciam na sua vida, onde elas estão aí dentro de você, tá? Para que você consiga entender isso de uma maneira melhor, de uma maneira mais clara, mais ampla, para que de fato você entenda aí o que acontece na sua vida e por que você não consegue muitas vezes sair do lugar, por que você não consegue conquistar aquilo que você deseja, tá? Quando nós nascemos, quando nós saímos então ali da barriga da nossa mãe, nós nascemos de certa forma como um livro em branco, certo? Nós temos sim essa questão da hereditariedade, mas a nossa mente, que a nossa alma, é uma alma nova, uma alma que acabou de nascer, uma alma que ainda não passou por experiências aqui neste mundo. Então, a partir daí, a partir do nosso nascimento, nós vamos começar a adquirir experiências, nós vamos começar a juntar essas experiências aqui dentro da nossa alma, tá bom? Muitas pessoas também podem chamar aí de inconsciente, tem várias outras formas que são chamadas. Cada um dos pensadores e filósofos, e hoje em dia na psicologia, na psicanálise, cada uma dessas áreas chama de uma maneira, tá? E eu aqui como cristã, ou você que está me assistindo de repente se é cristã também, vai me entender, então eu vou falar de corpo, alma e espírito, tá? Então eu vou falar que tudo aqui fica na nossa alma, inclusive então essas crenças limitantes, tá? Todas as suas crenças, inclusive as crenças limitantes, então elas ficam na sua alma. Então o que acontece? Você nasceu e você vai começar a acumular essas experiências ali dentro de você. E o que acontece é que desde que você nasceu até os 7 anos de idade, principalmente, você é uma esponja. Tudo o que você vai pegando ali através dos seus 5 sentidos, da sua visão, do seu olfato, paladar, tato, da sua audição, tudo isso vai ficando armazenado ali dentro de você, tá? Sem filtro. Você vai pegando tudo. Atitudes, comportamento dos seus pais, dos seus avós, de todo mundo que está ali na sua volta, dos seus professores. Tudo que as pessoas vão fazendo, você vai olhando, você vai ouvindo, tá? Ou que você está sentindo. Não só aquilo que as pessoas estão te instruindo ou te educando, você vai pegando tudo que está na sua volta, sem filtro, e isso vai entrando ali dentro do seu inconsciente, tá? Vai ficando armazenado, ou ali na sua alma, tá ok? Então, se você foi criado por pais que brigavam muito, que batiam em você, ou que te xingavam, te menosprezavam, te rejeitavam, ou qualquer outras pessoas aí do seu convívio que faziam isso. Então, tudo isso você vai absorvendo. E ao contrário também, tá? Se você foi criado por uma família boa, uma família que te incentivava, que dizia que você era inteligente, que dizia que você era uma pessoa querida, uma pessoa amada,
que você era lindo. Então, tudo isso vai ficando armazenado ali dentro de você e vai fazer com que você, então, comece a se comportar de uma maneira aí no mundo. Eu quero que você analise aqui agora que geralmente a gente acha que todo mundo aí no mundo vive da mesma maneira que a gente, né? Mas não. Cada lugar tem crenças também assim de maneira geral ou cultural diferentes da nossa, tá? E cada pessoa viveu dentro de uma família que também vive de maneira diferente, tá? Até pela questão religiosa e cultural, aqui também como eu já falei. Então cada pessoa vai se desenvolvendo aí, vai concentrando ali dentro da sua mente, principalmente aí na infância, como eu te falei, nos 7 anos sem filtro, depois vai se desenvolvendo mais também até os 12 anos, de uma maneira diferente, tá? Então, cada pessoa tem, digamos, uma configuração aí no seu cérebro, tá? Uma configuração aí dentro da sua alma, no seu inconsciente, diferente, tá? Então, é por isso que as pessoas se comportam de maneiras diferentes. E além disso também, eu quero te falar de maneira bem breve aqui sobre temperamentos. Por quê? Porque você pode me dizer assim, mas por que que duas crianças, dois irmãos que foram criados por uma mesma família, numa mesma casa, numa mesma escola, às vezes são pessoas diferentes que se comportam de maneiras diferentes, tá? Por quê? Porque existem, então, os temperamentos, que são a nossa essência, que a gente já nasce, tá? Com essa base, que seria uma base ali para nossa personalidade, que depois vai ser desenvolvida, tá? Então, cada pessoa nasce também já com essa tendência a ser diferente. Uma pessoa vai ser mais calma, uma pessoa vai ser mais ativa, uma vai ser mais extrovertida, outra mais introspectiva. Então, isso também faz com que a pessoa depois se desenvolva um pouco diferente e que ela também absorva as coisas em volta dela de uma maneira diferente, tá? Então, pode ser que dois irmãos vejam uma mesma cena e interpretem aquela mesma cena de uma maneira diferente, tá ok? Então, por isso ele passa a se desenvolver e se comportar de uma maneira diferente, entende? Então, a partir disso, o que você precisa entender? Que essas crenças todas estão ali dentro da sua alma, tá? A sua alma que veio, digamos, então, limpa, certo? Quando ela nasceu, e ela começou a colocar coisas ali para dentro dela, tá? Como se fossem programinhas. Ela recebeu então ali uma programação dentro dela e a pessoa vai começar a agir no mundo, se comportar no mundo a partir dessa programação que ela recebeu ali na sua infância, tá? Principalmente na infância, ok? Ela vai se desenvolvendo então, ela vai passando por outras experiências e, claro, começa a pegar outras crenças aí também no seu desenvolver, aí no seu desenvolvimento, na adolescência, até mesmo como adulto. Só que muitas vezes, então, a pessoa não entende por que ela tem certos comportamentos que ela mesma entende que são ruins para ela. Por exemplo, ela quer muito mudar de trabalho, ela quer muito se comunicar melhor, gostaria muito de falar melhor em público, mas ela não consegue. Por quê? Porque lá dentro dela, bem no fundo da sua alma, tem algo lá dizendo para ela que ela não é boa naquilo, tem algo dizendo que ela não é capaz, tem algo dizendo que ela não pode, que aquilo é perigoso, entende? Então, essas coisas ficam travando essa pessoa de conseguir fluir, de conseguir continuar. Então, é aí que estão armazenadas todas essas crenças limitantes, tá? Ali dentro da alma da pessoa ou dentro do seu inconsciente. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa primeiramente olhar para isso e entender por que ela vive dessa maneira. E geralmente a gente começa a ter esses conflitos assim depois que nós ficamos adultos e começamos a nos deparar com coisas que a gente vê que não é tão fácil de mudar, tá? Queremos mudar um hábito, queremos mudar um comportamento e nós vemos que não é tão fácil. Por quê? Exatamente por causa dessas crenças, por causa dessa programação que nós temos lá no fundinho da nossa alma, certo? Então, muitas pessoas, elas vivem aí o seu dia a dia, na correria, fazendo tudo aquilo que elas aprenderam. Eu aprendi que eu tenho que levantar, que eu tenho que ir trabalhar, que eu tenho que estudar, e assim vai indo. Entende que eu tenho que me relacionar com as pessoas, mas eu aprendi que relacionamento é assim mesmo, que os relacionamentos são ruins, que as pessoas não se entendem. Eu aprendi que se não tá dando certo eu preciso trocar. Eu aprendi que hoje em dia ninguém mais precisa ser responsável para cuidar de uma família, que isso não existe mais, que isso é coisa do passado. E assim vai indo, entende? A grande maioria das pessoas, infelizmente, elas vão seguindo as suas vidas sem parar para pensar nessa programação interna que elas têm. E por não pensarem nisso, elas acreditam que a vida é simplesmente assim, do jeito que elas aprenderam, do jeito que
que a grande maioria das pessoas estão vivendo, elas continuam sendo influenciadas pelo que está acontecendo na sua volta, pelo que a mídia está passando, pelo que os filmes estão passando, e elas acreditam que a vida realmente é só isso, porque foi isso que ela aprendeu e é assim que a vida segue. Mesmo que fique vivendo, então, aí aos trancos e barrancos e não consiga alcançar as coisas que deseja na vida, tá? Então, realmente, para a gente conseguir mudar essas crenças, fazer com que essas crenças parem de nos limitar, a primeira coisa é estar consciente, certo? A gente precisa ter essa clareza de que é possível, sim, fazer diferente, tá? Então, como que a gente faz para fazer diferente? Você primeiro precisa, então, olhar para essas crenças e entender quais crenças são essas, por que você está pensando dessa maneira, por que você vive dessa maneira, por que os seus relacionamentos não estão sendo bons, por que você não está conseguindo fluir no seu trabalho. Então, primeiro você vai olhar para tudo isso. E não é um processo fácil, tá? Não é do dia para a noite. Você vai ter que realmente olhar para você de maneira muito profunda, entrar lá no fundo da sua alma, entender o que acontece. E o que é muito importante depois disso é entender que é possível sim mudar, mas é um processo, ok? Que você vai entendendo o que foi que fez você chegar ali, e a partir disso você entende que você pode mudar. E a cada dia, então, você vai de maneira focada, disciplinada, formando novos hábitos, tá? Limpando ali esses seus pensamentos ruins, limpando essas suas crenças, colocando crenças boas no lugar, ok? Então, toda vez que vier o pensamento daquela crença limitante, você tem que pensar: não, eu já tenho consciência de que isso não é real, isso é só uma crença que eu guardei lá do meu passado. Então, agora eu não vou mais deixar que esse pensamento me domine. Eu vou colocar um pensamento bom aí no lugar, uma crença boa no lugar, e eu vou seguir isso. E todos os dias você vai falar com você mesmo. Isso é muito interessante porque você começa a ver que é como se você tivesse duas mentes, tá? Quando você começa a passar por esse processo. Por quê? Você começa a ter, então, uma mente consciente, tá? Que é essa que está vendo tudo isso, que está entendendo que você não precisa mais viver assim, que foi só uma programação que você teve. E que você tem, então, essa mente inconsciente, que é aquela que simplesmente age por impulso, de acordo com tudo aquilo que aprendeu nessa programação. Então, você vai começar a ver esses dois pensamentos aí na sua mente, tá? Um dizendo para você: não, isso não dá certo, você não consegue. E o outro dizendo: não, você já tem consciência que isso não é verdade. Então, a partir de agora, você não precisa mais seguir isso. É realmente um diálogo interno que você vai fazer ali na sua mente, tá? A mesma coisa pela questão do hábito. Então, você vai começar a formar novos hábitos para que você mude esses comportamentos, tá? Que você tinha antigamente. Por exemplo, eu costumava brigar com meu marido, costumava achar que não era possível ter um bom relacionamento. Opa, isso era uma crença que eu tinha, porque eu sei que muitas pessoas têm bons relacionamentos. Então, a partir disso, eu sei que eu não preciso mais continuar assim. Eu vou passar a ser uma esposa melhor, mais compreensiva. Eu entendo que o meu marido também tem um passado, então eu vou ter empatia com ele. Eu sei que ele também tem uma programação que ele recebeu lá na infância dele, no decorrer da vida dele. Então eu vou começar a ser uma mulher mais amorosa, uma mulher intencional que quer que o meu casamento seja bom. Então toda vez que aquele hábito ruim vier de gritar, de mandar, de discutir, lá aquela sua mente consciente vai dizer: opa, você não vai mais agir assim. Então é dia após dia, tá? É um processo, não é do dia para noite. E isso vai ser realmente uma conversa que você vai ter com você mesma, dia após dia, até você começar a quebrar essas crenças, tá bom? E começar a conviver, então, aí com os seus novos hábitos e as suas novas crenças agora, crenças boas, ok? Eu espero que você tenha entendido o que eu quis te passar aqui. Realmente, esse é só um início aí para te mostrar um pouquinho mais onde estão as suas crenças, que isso realmente está guardadinho ali no fundo da nossa alma e que é possível sim a gente entrar nessa parte mais consciente, que é onde então nós começamos a procurar a verdade. Essa verdade então vai começar a mudar aqui a nossa alma e nós vamos conseguindo então tirar toda essa mentira que nós temos dentro da nossa alma, essa programação errada que nós temos, tá? E começamos a colocar então essa programação boa com a verdade a partir de agora. Hoje eu falo sobre isso, sobre essa questão de crenças, porque eu também tive que passar por esse processo de eliminar crenças limitantes da minha vida, principalmente na questão familiar. E nessa questão familiar, então, graças a Deus, sim, eu consegui superar muitas crenças e hoje eu vivo em paz aí com a minha família. Eu até deixei liberado aqui embaixo um e-book que se chama Uma Nova Mulher, Uma Nova História, onde eu falo, então, ali para mulheres que querem se transformar, então, aí, em novas mulheres, deixando essas crenças aí para trás, entendendo aí quais são os hábitos, as atitudes
que uma mulher precisa, então, aí passar a ter para ter um bom relacionamento familiar. Então, se você quiser garantir o acesso aí a esse e-book, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais aí na sua trajetória familiar, é só clicar aqui embaixo no link que eu disponibilizei. E hoje, então, eu continuo aí nesse processo, eliminando crenças também na minha questão profissional. E uma dessas crenças, então, é essa de estar falando com você aqui no YouTube, porque se eu não tivesse lidado com as minhas crenças limitantes, hoje eu não estaria aqui gravando esse vídeo para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui para mim, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação, porque assim toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você vai receber a notificação, tá ok? E nós nos vemos então aí num próximo vídeo. Até mais!